Turma do Propósito, e aí, meu irmão? Ezequiel, capítulo de número 40, estamos na reta final do livro de Ezequiel. Aqui, Ezequiel vai ter uma visão apenas, dividida nesses 8 últimos capítulos, uma visão progressiva, onde o Senhor leva o profeta a fazer um tour por aquela restauração que ele quer trazer para o seu povo. Havia uma promessa de restauração, porque havia uma promessa que um descendente de Davi, ele subiria ao trono e reinaria para sempre. As pessoas sabiam dessa promessa, porém a realidade, irmãos, era muito difícil. Já havia 25 anos que o povo estava, Ezequiel estava no cativeiro babilônico. O povo estava ali há 25 anos e já havia 14 anos que o templo havia sido queimado. Mas então, nesse tempo, o Senhor traz a Ezequiel uma visão, o transporta em espírito para Jerusalém e o coloca em um monte muito alto. Aqui nós temos uma mensagem, irmãos, que pode ser aplicada em tempos de crise, mesmo que nós tenhamos a tendência de perder a esperança, precisamos buscar forças para que a nossa fé prevaleça, a nossa confiança no Senhor. Porque quando nos humilhamos, o Senhor nos coloca em lugar privilegiado para que possamos entender os seus propósitos. Nós nos humilhamos no pó diante do Senhor e Ele nos leva a um monte alto para vermos, para termos a sua visão. E o Senhor então vem trazer a Ezequiel essa palavra. Lembrando que o profeta Jeremias havia profetizado ao povo que o cativeiro duraria 70 anos. E aqui já são 25 anos de cativeiro, ainda faltava muito tempo, e o Senhor traz essa mensagem, uma mensagem impactante para Ezequiel, difícil para que as pessoas daquela época crescem, porque afinal de contas tudo estava em ruína, tudo havia virado cinzas, mas o Senhor dá a Ezequiel essa visão. Esse homem de bronze, o anjo do Senhor que ele vê, era um homem cujo aspecto era como de bronze, tinha na mão um cordel de linho e uma vara de medir, era o instrumento de medida daquela época. Nós aqui usamos trena, usamos fita de medida, e lá eles mediam com a vara. E o Senhor, então, ali aquele homem de bronze, e o bronze na Bíblia representa a purificação, o altar era de bronze, as bacias eram de bronze, eram levadas ao fogo, o fogo intenso purificava. Então, esse ser que traz a purificação, faz esse tour com Ezequiel, medindo todas as coisas. O fato de medir é porque o Senhor está mostrando que conhece cada detalhe. O projeto de restauração de Deus não seria feito às pressas, mas é algo que ele já havia planejado, ele estava no controle, ele está tanto no controle do cativeiro quanto o controle da restauração, e assim como ele prometeu o cativeiro e aconteceu, a restauração também acontecerá nos mínimos detalhes, como uma medida precisa de um construtor. E assim, eles começam esse tour, e o tour Ezequiel vai vendo, Ezequiel não constrói nada, você vai perceber que tudo está pronto, porque essa restauração virá do próprio Deus. E o texto nos diz que ele começa a ver, havia um muro exterior que rodeava toda a casa. Eu vou deixar uma imagem aqui, pessoal, primeiro uma imagem do que Ezequiel viu. Isso aqui é uma IA, eu pedi para reproduzir o que é o capítulo, mais ou menos a visão de Ezequiel no capítulo 40, para os irmãos observarem. E agora eu vou deixar aqui uma imagem só do tempo da construção. Viram aí? Então observe que tem um muro a rodear, e depois eu vou trocar essa imagem, vou colocar uma imagem com as partes que vão ser abordadas. Por exemplo, esse templo, ele vai do capítulo 40 ao capítulo de número 42, você vai ver aqui várias referências, e eu vou usar essas imagens em todos os vídeos que nós falarmos, porque enquanto eu falo, você vai olhando aí na imagem e entendendo melhor. Então havia um muro, pode olhar aí, um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados. Mediu a largura do muro, uma cana, e uma cana, a largura e uma cana de altura. Essa precisão de medida mostra uma separação clara. Essa separação, irmãos, não era para contenção, mas era uma separação que simbolizava ali a santidade. O muro, ele não serve para esconder Deus, isolar o seu povo. O muro serve para colocar um limite, um ponto. Você percebe que nem tão alto era assim, né? A cana eram de 6 côvados, cada côvado tem 45 centímetros, você faz a conta aí, não daria um muro muito alto. No entanto, preste atenção, por que é importante a gente entender isso aqui, esse muro estabelecido? Porque os nossos valores, irmãos, os nossos limites mostram a nossa identidade. Quem não tem muros não tem identidade. Quando você vê alguém sem limites, sem princípios, sem valores, você não sabe definir quem é aquela pessoa, se ele é um cristão, se ele não é. Quantas vezes você vê alguém
agindo fora dos padrões cristãos, aí você pergunta, mas ele é cristão? Pois é, meu irmão, a sua identidade ela é definida pelos seus valores. E o texto nos diz ainda que dentro desse lugar veio a porta e olhava para o oriente e subiu os seus degraus. Ou seja, para entrar havia degraus. A salvação, irmãos, as portas estão abertas, a salvação é de graça. Mas a intimidade do Senhor é para os que o temem. E temer a Deus, meu irmão, significa conduzir essa vida com responsabilidade, se esforçar, lutar para se desvencilhar do pecado e prosseguir. A Bíblia fala de um crescimento espiritual, de um avanço, de prosseguir para o alvo. Portanto, é esse o sentido. Havia as portas abertas, mas os degraus para chegar. Os degraus significa aí uma subida, porque assim o cristão deve viver, irmãos. O cristão precisa detestar até a roupa contaminada pelo pecado, tem que lutar contra a sua própria carne, lutar contra as tentações, contra o mundo, se esforçar cada dia mais, não para ser salvo, mas porque é um salvo e precisa ter comunhão com Deus, intimidade com o Senhor. E a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. E ainda uma visão que ele vai ver, está lá no versículo 39, 40, é que no vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 de outro, nas quais se degolavam os holocaustos, os sacrifícios pelo pecado e os sacrifícios pela culpa. Então nós estamos aí na entrada do templo, na parte externa, as portas com palmeiras. Você pode observar essa imagem, dar pause, ler a sua Bíblia novamente, capítulo 40, observe essa imagem que você vai entender melhor. E o texto diz assim, muito interessante esse versículo, porque diz assim, no vestíbulo da porta havia 2 mesas, onde um lado para o outro, nas quais se degolavam os holocaustos, e o texto vai nos dizer, versículo 46, que são os filhos de Zadok que estavam ali, os quais se chegam ao Senhor para o servir. Quem era Zadok? Ou seja, quem é que se aproxima do altar? Zadok, meu irmão, foi um sacerdote que permaneceu fiel à linhagem de Davi. Enquanto Abiatar tentou trair Davi, apoiando Adonias, nós sabemos que a vontade de Davi era que Salomão reinasse. Salomão, ele tira Abiatar por sua traição e estabelece ali a linhagem de Zadok agora como a linhagem do sumo sacerdote. Ele tira aquele que era descendente de Eli e coloca então Zadok. E a santidade de Zadok vai ser mencionada lá na frente em Ezequiel, representando, irmãos, a parte fiel. Ou seja, no livro de Ezequiel, o Senhor julgou os maus pastores. Nós vimos isso aí no capítulo de número 34. E os sacerdotes, os levitas, estavam no meio desse povo. Eram líderes, estavam no meio. Mas haviam ali Zadoks, homens que não haviam se corrompido e permaneciam fiéis ao Senhor. Sabe, meu irmão, nós somos salvos pela graça, mas nós crescemos quando nós buscamos a santificação e nós experimentamos de fato o que é esse sacrifício vivo que o Senhor exige, quando nos consagramos e permanecemos com os nossos muros intactos, com os nossos valores estabelecidos, bem definidos. O Senhor não requer perfeição, mas o Senhor requer sinceridade em nossos atos e na nossa jornada. Então, meu irmão, quero deixar essa palavra para você e colocar aqui alguns princípios para que você possa aplicar como cristão. O primeiro princípio, nós já falamos, se humilhe na presença do Senhor, Ele te dará no tempo certo. Se a sua esperança foi embora, se humilhe, coloque a sua boca no pó, pode ter certeza que no tempo certo o Senhor te levará a um lugar alto e dará a você a conhecer os seus propósitos, os seus planos, os projetos que Ele tem para você, e você vai se sentir confortado com esse agir do Senhor na sua vida. Meu irmão, estabeleça valores na sua vida, princípios inegociáveis. Não troque o Senhor, seu Deus, por nada. Não negue o Senhor por nada. Não negue pela sua esposa, não negue pelo seu filho, não negue pelo seu esposo, não negue pelo seu trabalho, não negue o Senhor por dinheiro. Não negue o Senhor, meu irmão. Estabeleça princípios. Você é um servo de Deus e Ele tem os olhos colocados em você. Progrida na vida cristã. Nunca esteja satisfeito. Nunca ache que está bom. Tem gente que fala assim, eu já sirvo tanto, vou deixar para outro. Para com isso, meu irmão. Você quer descansar? Você tem que ir para o céu. O lugar do crente descansar é no céu. Aqui você foi chamado para servir e servir cada dia mais. Nós só temos uma desculpa para nos gastarmos e deixar gastar. Não é pelo dinheiro, não é pela fama, não é pelo prazer. Nós devemos nos gastar e deixar gastar pelo reino de Deus, pelas pessoas, pelos eleitos de Deus, para aqueles homens que precisam ouvir a palavra do Senhor. Esse é o projeto de Deus para mim e para você.
Meus irmãos, por fim, eu quero dizer para você que nós precisamos acreditar numa verdade que a Bíblia traz, que é da bênção hereditária. A gente vê muita gente dando foco na maldição hereditária, mas a bênção hereditária, ela existe. A bênção hereditária é que se você serve o Senhor hoje, meu irmão, o seu serviço, a sua fidelidade a Deus hoje, ela vai implicar na sua geração. Zadok é um exemplo disso. Então, quando você estiver fugindo de viver em santidade, lembre-se que isso vai refletir na sua posteridade. Não estou querendo dizer que se você for fiel, seus filhos vão ser certinhos, não, meu irmão. Mas eu quero dizer para você que se você buscar o Senhor, Ele vai cumprir a sua palavra, e Ele diz que tem misericórdia até 1000 gerações daqueles que o buscam e o temem. Que Deus te abençoe, e até daqui a pouquinho, assim colocando em dia a meditação, nós daqui a pouquinho vamos meditar também no capítulo de número 41.